Graça e paz, meus amados irmãos. Daqui a pouco a gente vai ver esse videozinho, é para daqui a pouco. Nós queremos liberar as crianças e pré-adolescentes para uma mensagem apropriada para vocês. Então, por favor, podem seguir com as nossas equipes. O Senhor vai ministrar o coração de vocês nesta manhã de um modo tremendo. Meus amados, como vocês viram aí no pequeno teaser, nós estamos numa sequência de reflexões chamada 5 sentidos. Esses 5 sentidos rendidos a Cristo são sentidos humanos, os modos com os quais Deus nos criou para que nós possamos nos apropriar do mundo externo, do que nos cerca, perceber através da visão, da audição, do olfato, do paladar e assim por diante, as questões que nós precisamos perceber. Deus nos capacitou assim, Deus nos fez assim. E é muito interessante porque na semana passada nós começamos com o sentido da visão, como essa linguagem permeia a Bíblia. Ou seja, como a Bíblia usa o fato de termos 5 sentidos para nos conectar, inclusive, com verdades espirituais muito, muito profundas e importantes para nós. E hoje, então, nós vamos pensar na audição. Como Deus ouve e como Ele nos capacitou a ouvir e como nós somos chamados a render a nossa capacidade auditiva ao nosso Deus, ao nosso Senhor. E isso tem implicações muito, muito práticas na vida de todos nós. Alguém aqui lembra do filme de 2003, Todo-Poderoso? Alguém lembra? Do Jim Carrey? Pois é, naquele filme, basicamente a história é um jornalista que inicialmente as coisas vão dando tudo bem para ele, mas a vida dele desanda. E quando a vida dele desanda, ele questiona Deus, ele se revolta contra Deus, e Deus resolve ali naquela história do filme, dizer assim, não, beleza, então eu vou te dar os meus poderes por um tempo, não é? E vamos ver como é que você lida com tudo isso, se a vida é do jeito que você pensa mesmo. E é claro, é uma comédia, é uma ficção, mas tem um aspecto interessante que eu gostaria que a gente revesse uma cena desse filme que tem a ver com o fato de que Deus ouve. Vamos ver então essa cena? Pode colocar aí, pessoal. Quando eu falar, pode cortar, tá bom? Orações, legal, orações. Eu não posso mais com essas vozes. Organização e gerenciamento. É isso aí. Um sistema. Uma coisa concreta. Concentre-se. Arquivos. Que todas as orações se organizem em arquivos. Isso dá conta das vozes. Mas não economiza espaço. A Grace pode notar. Já sei. Orações em bilhetinhos. Eu preciso de uma coisa com bloqueio. Combinação de segurança, uma senha. Uma senha! Você tem orações? A supervia da revelação já está aberta. Sem amolação, a sua bênção. Executando download. Baixando orações. É bom? Já vi que isso vai demorar. Você tem 1.527.503 orações não lidas. Melhor eu materializar um café. Olá, Juan Valdez! Buenos días. Buenos días! Disfrute un buen café. Gracias, señor. Adiós. Adiós! Não, esse é um café fresquinho colhido nas montanhas da Colômbia.
Enquanto? Carregando. Ah, dá um tempo! Malé! Bando de insatisfeitos. Eu vou levar minha vida inteira aqui. Quer ver? Todas as respostas? Sim, pra todas! É! Sinistro! Agora tá todo mundo feliz! Até aí tá bom. Obrigado. É interessante que é uma comédia, mas querendo ou não, é uma comédia teológica. Porque é uma comédia que está falando assim, olha, e se Deus te desse o poder que Ele tem? Então só o seu ouvido, como é que teria que lidar com isso? Como é que você conseguiria lidar com milhares e milhares e milhares de vozes todo dia, de madrugada, ao mesmo tempo, falando com você e esperando serem ouvidas, pessoa por pessoa, tendo respostas às suas questões, às suas lutas, às suas emoções e assim por diante. Mas então a primeira questão é, mas então Deus ouve? E ouve com essa intenção, inclusive, tão particular para cada ser humano? Como Deus ouve? Como é a audição de Deus? É bem interessante isso. Você já parou para pensar nisso? Como é a audição de Deus? Eu me lembro, por exemplo, do C.S. Lewis, respondendo essa questão durante a Segunda Guerra Mundial. Se você procurar, há vários devocionais em áudio, originais do C.S. Lewis, para o povo britânico, quando eles estavam para ser bombardeados pelos nazistas. Então, assim, creio que uma criança, um adolescente, mandou uma pergunta para ele, né? Mas como Deus pode nos ouvir a todos nós ao mesmo tempo? Como Deus pode ouvir a todos nós ao mesmo tempo? Então, essa é uma questão, por incrível que pareça, sim, real, teológica, e que me envolve você. Deus de fato te ouve? Deus considera de modo particular a sua realidade? Vamos ver alguns textos da palavra de Deus sobre essa sensação e essa capacidade de Deus de nos ouvir. O Salmo 18, verso 6, uma das referências que nós vamos olhar. Salmo 18, verso 6. A Escritura diz assim: na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Isso está lá no Salmo 18, verso 6, que me faz lembrar também o Salmo 40, não é? Clamei ao Senhor, e Ele me ouviu quando gritei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, e me firmou os pés sobre uma rocha. Então as Escrituras nos dão testemunho de que Deus é um Deus que ouve o aflito, mas Ele apenas não é um ouvido à disposição. Ele é alguém que ouve, considera, pondera e socorre. Socorre. Salmo 65, verso 2. Olha que declaração tão direta a respeito dos ouvidos de Deus, da capacidade de Deus de ouvir aqueles que o buscam. Salmo 65, verso 2. Ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Vou repetir. Ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Salmo 65, verso 2. Então, sejam pessoas que conhecem intimamente o Senhor. Sejam pessoas que gritam a Deus, mesmo com a dificuldade de saber quem Ele é. A Bíblia está dizendo, os homens, todos os homens, irão clamar, irão colocar as suas orações, e o Senhor as ouve. Como nós sabemos, ali naquela breve cena, de repente um ser humano tem poder para ouvir como Deus as orações, ele vai ficando doido, tem que criar um sistema para administrar tudo isso, e o mundo vira um caos
quando ele fala assim, tem um jeito simples de resolver, eu vou dizer sim para todo mundo automaticamente, e aí vira aquela baderna, né? Aquela desordem, porque é necessário uma mente que com sabedoria veja o passado, o presente e o futuro, que consiga medir, inclusive aquilo que você pede, aquilo que você clama, porque irmãos, se você for honesto, quem aqui já caminha com Jesus há mais tempo, tem umas orações lá de trás que se Deus diz sim, a nossa vida estaria uma baderna, não é? Então Ele é esse Deus que ouve a oração, e aí todos os homens podem inclinar o coração a Ele, clamar a Ele. Ele é capaz de ouvir a todos e considerar a realidade pessoal, individual de cada um. Isaías 65, 24, outro texto que fala que Deus é um Deus que ouve. Olha só coisa tremenda, e isso aqui é algo que mexe com a gente, deve mexer com a gente. Olha o que diz o texto, Isaías 65, 24. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando, e eu os ouvi. E eu os ouvirei. Então veja, na vida prática de oração, aplicando isso à nossa vida prática de oração, quando você intenta falar, e que você ainda está processando na sua mente o que você dirá para Deus, Deus já se anteve a você, e Ele já sabe o que você clamará, e Ele já processou no coração dele como Ele vai tratar a sua oração. Então Deus tem uma capacidade de ouvir, de processar, de responder, de administrar as nossas orações, aquilo que Ele ouve de nós, que é única, que nenhum ser humano, que nenhuma outra criatura pode ser como Ele. Ele é único. E nesse sentido Ele diz, antes de clamarem, devemos clamar ou não, irmãos? Devemos. Antes de falarem, eu já vou ter ouvido. Mas devemos falar? Devemos. Por quê? Porque nós não somos Deus. Ele é exclusivamente quem Ele é. Então cabe a nós abrirmos o coração, abrirmos a alma, falarmos com Deus, porque nós servimos a um Deus que ouve, e ouve num sentido muito mais profundo e poderoso que muitas vezes nós temos considerado. Isaías 59, 1. Um texto clássico também sobre essa questão. Olha só o que diz Isaías 59, 1. Começa falando da mão do Senhor. Semana passada, ao dizer dos sentidos humanos, eu disse, existe uma coisa na teologia que a gente chama de antropomorfismo. Antropomorfismo é quando Deus usa essa linguagem humana, referindo-se a Ele, para que nós possamos compreender o que Ele está tentando nos comunicar, para facilitar a comunicação conosco. Então esse texto, por exemplo, nós temos aqui dois antropomorfismos. O primeiro, a mão do Senhor. A mão do Senhor. E a grande questão é, Deus tem uma mão física estendida em algum lugar, para algum canto? Não, irmãos. Deus é Espírito. Mas quando Ele se refere à mão dele estendida, Ele está usando uma linguagem humana, comum a nós, para dizer, eu sou um Deus que estende o meu poder e a minha bênção. E que essa bênção está disponível. Da mesma forma o texto vai dizer assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido. O ouvido humano tem 3 dimensões. Nós temos o ouvido externo, que envolve sua orelha, a parte que você pode pegar, sentir, ter acesso fácil a ela. Você tem um ouvido médio e você tem um ouvido profundo. Deus tem uma orelha, ouvidos, né, nesse sentido, 3 realidades de ouvido, né? A externa, a média e a profunda, como eu e você? Evidentemente que não, irmãos. Evidentemente que não. Mas esta linguagem
é para que nós saibamos que apesar do ser humano ser capaz de ouvir, e Deus é capaz de ouvir, o ouvir de Deus está aberto a você. Há um canal para que Deus te ouça. Mas isso é um antropomorfismo, porque Deus não precisa de um ouvido físico. Inclusive, se Ele o tivesse, isso provavelmente o limitaria a ouvir a certa distância. Mas Ele ouve todas as coisas que estão acontecendo em todos os lugares ao mesmo tempo, e Ele consegue processar isso. Mas o que é importante aqui para nós, não é? Que Deus está pronto para ouvir. De vez em quando a gente sente como se ninguém nos ouvisse. Como se dentro das nossas lutas e questões mais profundas, ninguém conseguisse entender o que nós estamos querendo gritar. E quando nós vamos para a palavra de Deus, e o próprio Deus se revela assim: meus ouvidos estão atentos. Eu estou aqui para te ouvir. Que grande alento, irmãos. Que grande alento nós temos, porque nós estamos falando do Criador. Nós estamos falando daquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Nós estamos falando daquele que todo mundo pode te abandonar, mas se tem alguém que estará presente em toda e qualquer circunstância, é Ele. E o que a palavra dele está dizendo? Eu estou aqui para ouvir, eu não sou surdo. Não obstante, se você continuar lendo, por exemplo, Isaías 59, Deus vai falar assim: mas os pecados de vocês têm feito separação entre vocês e eu. O que isso significa? Que os ouvidos de Deus são tampados por causa do nosso pecado? Não. Significa que nós perdemos a habilidade de dialogar com Ele, inclusive de falar com Ele, por causa do endurecimento que o pecado causa em nós. Deus, Ele não muda. Ouça isso. Eu sinto que as coisas mudaram na minha relação com Deus. Não, você mudou. Porque Deus não muda. Não há nada que nós possamos fazer que fará com que Deus nos ame mais ou nos ame menos. Deus não barganha o seu amor conosco. Deus não nos aceita por causa das nossas trocas, aquilo que a gente oferece para Ele. Deus nos aceita em Cristo. O que Ele espera é que, uma vez que somos aceitos e amados, que então nós queiramos viver nesta comunhão, neste relacionamento, onde há comunicação, onde há vida. Mas o que a Escritura diz? Às vezes parece que a mão de Deus está encolhida, às vezes parece que os olhos de Deus se fecharam, às vezes parece que o ouvido dele não está pronto a ouvir. Mas na verdade, Deus não mudou. Ele continua vendo todas as coisas. A sua mão continua estendida para abençoar. O seu ouvido está pronto a ouvir o nosso clamor. Quem muda somos nós. Quem muda somos nós. E aí nós chegamos a algumas conclusões, e nós poderíamos aqui citar vários e vários outros textos. Quem sabe você pode fazer isso. Faz lá uma pesquisa. Versículos sobre Deus ouvir. Começa a meditar nisso com profundidade, porque tem vários e vários outros textos. Você ficará encantado em ver o quanto Deus está pronto para ouvir você. E o quanto Ele é capaz de ouvir você. E quando a gente então tem a coragem de saber assim, eu não posso esconder nada dele. Então se tem alguém que eu posso ser sincero, é Deus. Aí a gente entra numa nova fase de maturidade no relacionamento espiritual. Deus nunca quer ouvir a oração de alguém que está cansado, às vezes perdido, profundamente angustiado, e a gente meio que inventa uma reza para Deus, e por uma crise nossa, a gente começa a dizer para Ele, muito obrigado pelo clima, sabe? Conversa de elevador com Deus. Já viu como é que é conversa de elevador? Você entra, não conhece a pessoa. Bom dia, bom dia. Você olha assim, o trem está descendo devagarzinho. Lá 18º andar para o térreo, e o cara vai para o subsolo. Aí, clima aqui está seco, né?
Tá seco. Aí você pega um ainda que só fala isso, né? Tá seco. Nem interage com você. E você fica naquela assim, né? Parece que tem alguma relevância aquilo. Quando aquela conversa não vai mudar em nada você, não vai mudar nada o outro. Você só está constrangido porque tem um ouvido ali. Você fala alguma coisa e tem você do lado de cá. De vez em quando a gente quer falar com Deus mais ou menos assim. A gente tem um costume religioso de agradecer a comida, de fazer uma oração no final do dia, né? E a gente acha que dá para bater papo com Deus dessa maneira. Ele está ouvindo? Ele está. Mas eu acho que ele dá umas boas gargalhadas. De vez em quando eu acho que Deus fala assim. Acha que me engana. Acha que com esse papo eu estou caindo na dele. Não. Não. Nós somos convidados a quebrar toda a nossa hesitação. Não é quebrar o temor, irmãos. Por favor, não confunda o que eu estou dizendo. Não é quebrar o temor. Mas com temor, fazer da nossa vida de oração uma vida de sinceridade com Deus. E o ouvido dele está pronto a ouvir a nossa sinceridade. Se temos que lamentar, que lamentemos. Se temos gratidão, que possamos agradecer. Se temos medo, que o nosso medo seja lançado diante dele. Se temos uma inquietação, que a inquietação seja posta. Porque ele quer ouvir justamente o que se passa conosco. Por quê? Porque isso nos cura, isso nos abençoa. E ele estará ouvindo. Então, algumas conclusões iniciais que a gente chega sobre essa capacidade de Deus em ouvir. Primeiro, essa capacidade de Deus é algo transcendente. Por isso que eu trouxe aquela cena do filme. Porque eu nunca queria, nesse sentido, tentar me igualar a Deus. Realmente a gente ia pirar, a gente ia morrer. Ele tem uma capacidade transcendente. Como a Escritura mesmo diz. Não é? E aí não é só o versículo que nós lemos que diz que ele conhece o que a gente vai dizer antes da gente falar. Lembra lá o Salmo 139? Ainda a palavra nem me chegou à língua e tu conheces toda. Então nós não podemos tratar os ouvidos de Deus como nós tratamos os ouvidos humanos. Nós precisamos perceber que nós estamos falando com alguém que tem uma capacidade interpretativa do que falamos única e poderosa. Segundo, a capacidade de Deus em ouvir inclina a sua resposta conforme a sua vontade. Por que precisamos falar? Não é porque nós vamos mudar o que Deus vai fazer, mas quando nós falamos e sabemos que estamos sendo ouvidos, Deus nos muda conforme o seu propósito e desígnio. Nós somos mudados. Deus não se transforma, nós somos transformados. Então, ter o ouvido de Deus à nossa disposição não significa nós em nenhum sentido conseguirmos manipular a sua vontade a nosso favor, mas significa, ao falar, nos conectarmos com o ouvido daquele que tudo entende sobre nós, para que ele nos mude. Veja, irmãos, se na realidade humana às vezes o só falar já faz toda a diferença. Eu como pastor passo essa situação muitas vezes. Alguém chega assim: pastor, eu preciso de um aconselhamento, preciso que o senhor me ajude a pensar em algumas coisas, eu estou passando por muitos problemas, posso marcar? Vai, filho, marca, vem aqui. A gente senta no gabinete pastoral. Eu costumo geralmente, quando a gente vai começar um momento ali, uma sessão de aconselhamento, falar assim: vamos orar? Vamos. Então vamos primeiro falar com Deus. Aí a gente ora, aí vem aquela perguntinha básica, né? Mas filho, em que eu posso te ajudar? E muitas vezes, passa 1 hora e eu não falei nada. Eu só ouvi. Pastor, porque tem isso, os problemas são esses, pastor, não sei como fazer, tal. Aí de repente a própria pessoa cai em si: nossa, já tem 1 hora que eu estou aqui, 1h15, acho que eu vou ter que ir embora. Então, pastor, mas eu quero dizer para o senhor, como o senhor me ajudou? Aí eu,
Eu só ouvi. Mas era isso que a pessoa precisava. Porque enquanto ela falava, ela repensava a própria leitura que ela tinha das coisas. Ela tirava uma série de coisas do coração. Ela começava a perceber as coisas por uma outra ótica. Então, de vez em quando, o melhor conselho é não dar conselho. É ouvir, falar assim, estamos juntos, vamos orar e as coisas vão mudar. Porque a pessoa está precisando falar. Agora, pensem comigo. Se a gente fazer isso com outro ser humano, já pode ser tão transformador e terapêutico. E se a gente falasse mais com Deus? E se a gente tivesse uma vida de oração mais pujante? Esse é um desafio para mim. Eu imagino que seja para você também. Já que Ele está acessível a mim, e com Ele eu posso ser totalmente transparente, qual a diferença que faz termos tempo mais profundo de oração? Nós vamos mudar a Deus? Não. Mas provavelmente nós seremos mudados. A nossa visão das coisas será transformada. E nós teremos respostas, mesmo quando a única coisa que a gente está fazendo é lançar indagações para Deus. Nós teremos respostas. A capacidade de Deus em ouvir nos ensina que há um caminho de livre acesso a Ele. Por que então a Escritura não só em questão a audição, mas a Escritura usa essas linguagens em torno dos sentidos humanos para se referir à nossa relação com Deus? Porque no fundo, o que as Escrituras estão dizendo é: você tem um Deus que percebe tudo e percebe você. E esse Deus, único, verdadeiro, Ele é acessível. Não deixando de ser em momento algum quem Ele é, porque Ele é quem Ele é. E você precisa conhecê-lo como Ele é. Você não define quem Ele é. Ele é, como disse o Senhor a Moisés lá no Monte Sinai. Eu vou em nome de quem? Diz que o Eu Sou te enviou. E esse é outro pano para manga. A gente parar um dia para pensar teologicamente. O que significa esse Eu Sou? Que inclusive é muito importante também no Novo Testamento em torno da figura de Jesus. Mas em síntese o que ele está dizendo? Eu sou quem sou, pronto. Mas esse Todo-Poderoso, que é quem Ele é, e que diferente do que aparece no filme, Ele nunca vai dizer assim, não, vem viver na minha pele um tempo, Ele nunca vai fazer isso. Esse Deus verdadeiro, ao mesmo tempo da grandeza, da majestade, do poder dele, Ele é acessível. Então nós podemos falar, porque Ele nos ouve. Nós sabemos que uma das coisas muito importantes na conexão entre quem Deus é e quem nós somos, é o fato de que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Antigamente algumas pessoas interpretavam, graças a Deus isso já caiu por terra há muito tempo, mas alguns imaginavam que talvez Deus fosse a nossa imagem, semelhança, imagem uma coisa, semelhança outra. Então talvez imagem se tratasse das questões espirituais, semelhança da questão física. E nós não estamos negando que Deus em Cristo se fez homem, nesse sentido Ele tomou também um corpo físico real. Mas evidentemente que imagem e semelhança no contexto da criação tem a ver com atributos que Deus tem e que Ele concedeu a nós. Alguns inclusive exclusivos, ou seja, nenhum outro ser criado recebeu determinados atributos que fazem parte da nossa essência. Não é verdade? Como Ele nos criou como seres humanos. Deus é um Deus que ouve. Deus é um Deus que não tem um ouvido físico, mas tem um ouvido metafísico, que vai além da matéria e de qualquer limite dos aspectos físicos naturais. E Ele nos criou com uma estrutura física que nos capacita a ouvir como Ele é capaz de ouvir. Em nós, de uma maneira tão limitada e menor. Nele, numa maneira tão infinita e transcendente.
E aí o que a Bíblia então conecta ao nosso coração aquilo que nós temos que dispor os nossos ouvidos? Nós temos um Deus que dispõe o seu ouvido a nós. E nós, como deveríamos tratar essa capacidade auditiva? Tiago capítulo 1, verso 19. Vamos para esse texto. E por favor, eu não vou entrar aqui nesta manhã tanto no ouvir a Deus, eu vou apenas quase que tangenciar, citar. Por quê? Porque na segunda mensagem do dia o foco será esse. Que nessa capacidade de audição, Ele nos fez para que nós sejamos capazes de ouvi-lo. Ele é um Deus que ouve, mas Ele também é um Deus que fala. E Ele fala nos chamando para que nós possamos ouvi-lo. E às vezes tem muitos ouvidos que ouvem, mas não entendem. A própria Escritura diz isso. E hoje à noite nós vamos trabalhar mais essa dimensão, essa dinâmica desse Deus que nos ouve, mas esse Deus que nos dá audição para que nós também possamos ouvi-lo. Mas eu queria trazer aqui algumas aplicações finais muito práticas a partir de Tiago 1,19, inclusive nas nossas relações uns com os outros, sobre esta capacidade que Deus tem, mas que Ele também comunicou a nós, que é a audição. Diz assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente. Quando a Bíblia diz assim, tenham isto em mente, o que a Bíblia está querendo dizer para nós? Coisas que a gente não deve esquecer. Não é? Tenha isso em mente, ou seja, tente lembrar disso. Isso é uma coisa que você tem que caminhar com ela. Não é uma coisa que você de vez em quando pensa, mas é uma coisa que você cria como um hábito. É uma coisa que tem que estar presente na sua mente. Você tem que estar sempre pensando nisso. Sejam todos prontos para quê, gente? Ouvir. Você conhece bem esse versículo? Conhece? Quem já está caminhando há mais tempo com a Bíblia na mão, é provável até que você já tenha decorado esse versículo. E aí o que a Bíblia está dizendo? Guarda isso. Anda com isso sempre com você. Seja pronto para ouvir. Mas aí o que o texto continua dizendo? Tardios para falar e tardios para irar-se. E aí depois o outro verso vai dizer, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Olha que coisa tremenda, irmãos. O que a Bíblia está nos ensinando? Que a gente tem que treinar o ouvido. Nós temos que treinar o ouvido. E não é algo fácil. Para nós é muito mais fácil falar do que ouvir. Nós somos muito mais habilidosos para colocar o que está aqui dentro para fora do que absorver o que vem lá de fora para dentro com sensatez. Como que eu queria aplicar esse versículo para a nossa edificação nesta manhã, pensando que Deus nos fez assim? Deus nos fez com a mesma capacidade que Ele tem. Ele ouve, nós também podemos ouvir. E Ele está dizendo aqui, seja pronto primeiro para ouvir. O ouvir tem que ser prioridade. Mas ouvir quem? Guarda isso no seu coração. A gente tem que ouvir em 3 direções. No discipulado, principalmente no Life on Life, a gente sempre tenta ajudar os líderes a entender essas dimensões. Porque primeiro a gente tem que ouvir a Deus, que é o que nós vamos conversar mais à noite. A segunda mensagem, não sou eu que vou ministrar, mas nós como equipe definimos. Então a segunda mensagem hoje à noite vai trazer fortemente essa questão de nós ouvirmos a Deus e rendermos, não é, o nosso ouvido a Ele. Mas nós não devemos ouvir somente a Deus. Nós somos chamados pelo próprio Deus para ouvir o outro. O outro é o próximo, é o cônjuge, é o pai, é o amigo, é o irmão em Cristo. É aquela pessoa não crente que corre até você, pede o seu socorro, e que às vezes não acha na sociedade que nós estamos vivendo alguém capaz de ouvi-lo com sinceridade de coração. O outro é gente como a gente, que fala como você fala, mas que às vezes não tem um ouvido
para ser entendido e ouvido. Nós temos que pedir a Deus essa habilidade de ouvir o outro. E nós temos que ouvir a nós mesmos. Isso pode parecer estranho para você, mas de vez em quando a gente tem que parar e se perguntar, né? Fazer um autoquestionamento. Qual é a voz que está vindo de dentro de mim? O que está eclodindo de dentro de mim? Isso, por exemplo, eu dei o exemplo agora há pouco de aconselhamento. Às vezes você está num encontro de candeia, ou você está num grupo de discipulado, ou você está fazendo um aconselhamento, ou recebendo um aconselhamento. Como que se processa de maneira prática e objetiva? Na sua atenção. Enquanto você está ouvindo o outro, você está procurando saber dentro do seu coração: Senhor, mas o que o Senhor está me dizendo? Irmãos, eu confesso que muitas vezes, a cada situação na vida pastoral que chega para a gente, cada pepino, que muitas vezes a pessoa está ali falando, eu estou mantendo o semblante, mas dentro de mim eu estou assim: ai meu Deus, que eu vou falar? Como que eu vou dar uma palavra para essa pessoa? Isso é muito complicado, isso é difícil, Senhor. Eu não tenho a sabedoria. Mas aí, se você vai ali naquele processo de ouvir, dependendo de Deus, reconhecendo sua limitação, quantas e quantas vezes veio uma palavra ao coração que eu sabia que não era da minha parte. Filho, filha, você já pensou nisso? Nós temos que ouvir o outro, sempre ouvindo a Deus. Isso é um desafio mais dentro de casa, não é? Porque a gente já vai pronto para falar, tardio para ouvir e automático para cirar. Então a gente altera o versículo. E aí a coisa dá BO, não dá bem. Já pensou se nós fizéssemos o contrário? E aí dentro disso, mas o que está passando dentro de mim enquanto eu estou ouvindo? E aí você tem que ouvir quais são as percepções do seu coração. E quando nós estamos falando principalmente de relacionamentos familiares, com as pessoas nossas mais íntimas, talvez a gente pule essa etapa de colocar à prova a voz que está saindo de dentro da gente. De perguntar: essa voz é correta? O que está para sair daqui é o melhor? Essa luta nós temos, irmãos. Todos nós temos. Mas é o que a palavra de Deus está dizendo: seja pronto para ouvir. E por que é ouvir nessas três direções? Ouvir a Deus, ouvir o outro, ouvir a nós mesmos? Às vezes é tão difícil, porque a gente precisa reconhecer que há muitos ruídos, há muita sujeira na nossa relação de falar, mas também em como as coisas chegam nos nossos ouvidos. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu comecei a perder a audição de um ouvido, e eu comecei a ficar muito incomodado com aquilo, e o ouvido coçava, e eu percebi claramente, comecei a fazer uns testes, diríamos-se por conta própria, tampar um para ver como é que estava o outro, e claramente assim, alguma coisa estava acontecendo. Foi a primeira vez que eu fui num otorrino. Eu fui agora recentemente, graças a Deus, descobri que estou chegando aos 50 anos, se as outras coisas não estiverem tão boas, mas pelo menos o ouvido está funcionando. Não é? Aqueles testezinhos, tem um que parece jogo de videogame. Você vai apertar o trenzinho quando você ouvir alguma coisa. Eu acho que eu apertei umas 50 vezes sem ouvir nada. Mas eu sei que no final eles disseram assim: não, tá bom, tá tudo ok. Mas lá atrás estava ruim. Fui no otorrino, eu pensei, aí você já sabe como é que a gente é, né? Eu devo estar perdendo um ouvido. Meu Deus do céu, será que é um câncer? Será? Né? Chego lá, o que era, gente? Cera. Aí ele pegou uma água quente, uma bisnaga desse tamanho, fez lá uma lavagem,
voltou. Falei assim, infeliz de cera, né? Porque eu tinha mania, principalmente naquele ouvido, por causa daquela coceirinha, cotonete. Então o que eu estava fazendo? Empurrando a cera. O que eu tinha então? Um bloqueio para minha audição de simples solução. Mas enquanto não tirou aquele problema, o ouvido não estava ouvindo bem. Nós temos muitos ruídos. Nós temos ruídos, por exemplo, emocionais. A gente vai para ouvir, mas vai para ouvir com toda uma carga de emoções. E aí a gente não ouve direito. Nós temos ruídos literalmente sensoriais, ainda mais hoje em dia. Meu bem, preciso falar com você. Pode falar, eu estou te ouvindo. Mas você está dizendo que está ouvindo enquanto está escrevendo no WhatsApp. Você tem certeza que você vai ouvir bem? Isso acontece ou não, gente? A gente não para ouvir com toda atenção. E aí os ruídos que estão ao nosso redor, aí depois lá na frente a gente começa a ter conflito. Meu bem, eu falei aquilo com você. Não, você não falou. Não, eu falei. Mas no fundo é porque houve o quê? Ruídos, houveram ruídos. E esses ruídos nos impediram de ouvir com integreza, com integridade, aquilo que foi dito. E aquilo gerou uma comunicação equivocada. Existem ruídos linguísticos e culturais. Esses dias eu fui marcar uma reunião lá na Paraíba com algumas pessoas e mandei uma mensagem assim: pessoal, leva uma quitanda. Aí o pessoal ficou confuso. Porque aqui para nós, em Goiás, o que é levar uma quitanda? Leva um pãozinho de queijo, leva um biscoitinho, leva uma coisa assim. Lá não. Quitanda é só a mercearia inteira. Então quando eu escrevi, leva uma quitanda, eles falaram assim: pastor, está doido? Você leva tanta coisa assim? Questão linguística cultural. Agora, pensa o fato de que você teve uma criação, o seu cônjuge teve outra. Então nós temos que reconhecer, há ruídos. Então de vez em quando a gente tem que parar e perguntar para o outro: o que você quis dizer com isso? É isso mesmo que eu estou interpretando? Então um ouvido mais pronto para ouvir e tirar os ruídos ao redor para compreender melhor. Há, por exemplo, um tipo de ruído que tem a ver com o choque geracional. Esses dias eu estive falando numa igreja e pediram para, de última hora, eu dar uma palavra para os jovens. Eu pensei, eu não vou dar palavra não, eu vou ouvir essa turma. E eu comecei a fazer pergunta ao coração deles. E aquilo foi aprofundando. E eu cheguei a uma conclusão. Pelo menos naquela igreja, naquele contexto, com aquele perfil de juventude, qual que é o grande drama deles com os pais? A grande reclamação, a grande questão que eles colocaram sobre a mesa? Eles não nos ouvem. Eles não nos ouvem. E eles não estavam entrando nem no mérito se estavam certos ou errados. Mas o que eles queriam dizer? Não existe um ouvido do lado de lá para considerar o que a gente tem a dizer. E aí eu fiz um contraponto com eles. Falei assim: mas também vocês estão tentando entender os dilemas dos seus pais, para ouvi-los com sabedoria, considerando o contexto deles? Vejam, irmãos, nós temos muitos desafios. E eu quero terminar encorajando você. Ofereça mais do que a sua voz a Deus. Ou melhor, ofereça mais da sua voz a Deus. Vou repetir. Ofereça mais da sua voz a Deus. E mais dos seus ouvidos aos homens. Gaste tempo falando com Deus. Ele te ouve. Ele não sofre de nenhum ruído na audição. Ele ouve com toda clareza o que você está dizendo. Então, ofereça mais da sua voz a Deus, com sinceridade, com abertura de coração. E aos homens, ofereça menos o falar e ofereça mais o seu ouvido. Ofereça mais o seu ouvido.
pondere antes, desarme, tente ouvir com sinceridade, mesmo quando as emoções, os sentimentos, as diferenças estiverem afloradas. Lembre-se disso, seja primeiro pronto para ouvir. Espere mais para falar e lute para não se irar. Que os nossos ouvidos estejam rendidos ao Senhor e que a nossa boca, a nossa voz chegue aos ouvidos dele para que ele venha ao nosso socorro. Amém? Curva a sua cabeça. Em que a palavra desta manhã se aplica às suas necessidades pessoais. O que Deus desejou falar a você, inclusive no convite, para que você seja alguém que fale mais com Ele, cujos ouvidos estão abertos e atentos. Nesta manhã, Senhor, glorificamos o Teu nome, porque o Senhor nos convida a clamarmos diante de Ti, porque o Senhor nos ouve. O Senhor está disposto, não obstante a grandeza e a majestade do Senhor, a ouvir o nosso coração, o clamor do nosso coração. Nós temos no Senhor alguém pronto a todo tempo, e que através de Jesus recebe as nossas orações para nos conduzir conforme a Tua soberana vontade. Mas também, Senhor, a Tua palavra aplica as verdades do Teu Evangelho para que nós sejamos também capazes de ouvir o outro, de oferecermos a nossa audição para tentar entender e compreender as pessoas que nos cercam, ó Deus, com mais paciência, com mais equilíbrio, com mais equidade. Senhor, muitos de nós, quantas vezes, Senhor, é a realidade da minha vida pessoal, nós nos iramos de uma maneira tão prematura, simplesmente porque não fizemos o que a Tua palavra nos ensina, que é ser pronto para ouvir e tardio para falar. Então nos ajude, Senhor. Nós rendemos a Ti a nossa audição e louvamos a Ti, porque o Senhor está pronto a nos ouvir nesta manhã. Assim nós oramos com muita gratidão e em nome do Senhor Jesus. Amém.